Olá pessoal, espero que todos estejam bem, estejam conseguindo acompanhar o conteúdo. Hoje nós vamos falar de parede celular. A parede celular, que é a parte mais externa da célula, e a gente vai tentar entender quais são as características dessa parte da célula, qual é a sua função, qual é a sua constituição, o seu formato. Aí a gente vai tentar entender a parede celular para começar a adentrar dentro dessa célula. A parede celular é uma estrutura extracelular, né, envolve as células por fora. Ela vai ser composta por diferentes substâncias, vai depender do organismo. Se eu estiver falando de um vegetal, normalmente vamos falar da presença da celulose na sua constituição. Se nós estivermos falando de um fungo, como que é a parede celular de um fungo? Ele tem na sua constituição a quitina. Se eu estiver falando de uma alga vermelha, então ela pode ter uma carragenina. Então, vai depender muito do tipo de estrutura de organismo vivo que a gente está falando. Bom, aqui tem uma imagem que mostra mais ou menos essa sequência aí. A gente tem a celulose, né, que é as cadeias de celulose. Uma molécula de celulose é formada por várias moléculas de glicoses. Então, você tem uma macromolécula e ela vai formar microfibrilas, não são pequenas fibras que vai dar essa estrutura da parede celular. Essa parede celular vai auxiliar aí no formato das células, que ajuda no cerne da planta, as suas pranchas, e vai formar o tronco de uma árvore. Então, você tem toda ali uma sequência de estruturas organizadas para dar essa imagem que você visualiza em uma planta, em uma árvore na sua frente. Como que é a estrutura? Como que é essa constituição? A membrana plasmática ela é dividida em três partes. Nós temos a lamela média, que é uma fase intermediária, que fica aí entre uma célula e outra, é a primeira a ser formada normalmente. Depois a gente tem uma parede primária, e aí a gente pode ter uma parede secundária em folhas, em partes mais velhas da planta. Essa parede celular ela pode ser chamada também de membrana esquelética celulósica. Eu acho um termo mais difícil da gente memorizar. Então, quando eu falo parede celulósica, parede celular, talvez fica mais claro na nossa mente o termo com os seus conceitos, com as suas funções ao longo do tempo. Qual é a sua principal função? Conferir proteção à célula e dar uma certa rigidez. A rigidez ela vai impedir que a planta, a alga, perca água com muita facilidade. Ou no caso de uma alga castanha, por exemplo, vai permitir que ela seja gelatinosa e consiga ter uma boa movimentação de água ali para dentro e fora daquelas células. Encontrada nas bactérias, em geral, a gente vai ter essa parede celular, as cianobactérias, aqui a gente tem uma alga azul, os fungos, os vegetais, todos esses organismos têm a presença de parede celular. A função da parede celular: proteger a célula contra danos mecânicos ou químicos, né? Então, ele vai impedir que uma pancada chegue diretamente no centro da célula. Porque se você pode, a parede celular, ela pode diminuir o impacto de uma pancada para que não cause problemas lá no seu DNA, no seu RNA, onde é que está a informação genética daquele indivíduo. É um dano químico, então se você joga alguma coisa ali na planta, a quantidade de elementos químicos que nós jogamos na atmosfera, eles podem ser impedidos de entrar dentro dela com o reforço dessa parede celular. E aumenta a resistência à pressão osmótica, porque às vezes a célula ela percebe que tem muitos solutos em volta dela ali, e ela fica... a água fica querendo sair dali de dentro e a célula não pode perder água simplesmente por qualquer motivo. Então, ela aumenta essa resistência à pressão. Por mais que haja necessidade da célula fazer osmose, ela só vai realizar se a célula entender que realmente é necessário.
Então, ele impede que essa água saia de qualquer forma ali de dentro. Auxilia na impermeabilização, né? Também, né, que vai ajudar nessa diminuição da perda de água, na sustentação mecânica. Ao contrário de nós, que quando está quente, o que você faz? Está muito quente, eu estou debaixo do sol, vou procurar uma sombra. Eu vou para debaixo de uma árvore, eu vou para dentro de casa, eu coloco uma cobertura, abro uma sombrinha. A planta não. A planta, ela permanece no seu local. Então, o que ela faz quando está muito quente? Ela tem que ter uma camada de proteção que ajuda nesse equilíbrio homeostático também, que ajuda na diminuição da perda de água, porque senão, sempre que tiver calor, ela vai jogar a água dela toda fora para tentar equilibrar a temperatura. E aí, se ela faz isso, ela acaba se desidratando, entrando em um ponto de murcha permanente e ela não consegue se recuperar. Então, essa parede ela acaba dificultando essa perda excessiva de água. Eu estou falando de excessos, tá? Então, é o excesso de água que não vai sair simplesmente porque mudou o clima. Então, a planta ela permanece no seu local, ela fecha os seus estômatos, ela impede essa saída ali. Então, tem a parede celular, fechou o estômago, então a planta não vai perder tanta água assim, e tendo essas dificuldades, passando por estresse hídricos, o que acontece no ciclo de vida delas. Além de impedir a mobilidade das células. Então, ela faz com que essa célula ela permaneça naquele lugar ali praticamente por toda a sua vida. Então, ela vai manter essa aglutinação, a lamela média vai fazer essa aderência entre uma célula e outra, e aí ela vai interagir com outras células, vai influenciar no crescimento, nutrição, na parte de reprodução, na defesa. Então, tudo isso ela vai auxiliar a célula como um todo. A parede celular vegetal, ela é considerada esse componente extracelular porque ela está do lado de fora, que a gente tem uma célula vegetal completa. Então, aqui a gente dá para ver aqui os vacúolos, o núcleo, o cloroplasto, as mitocôndrias. Então, tá tudo aqui dentro e essa parede celular vai dar essa morfologia, né? Ajuda também nessa morfologia da célula. Juntamente com o citoesqueleto e com a membrana plasmática que a gente vai estudar mais na frente. Ela é sintetizada ou secretada pela célula, então ela é extracelular. Então, quando a célula está passando por um processo de divisão, ela vai se separar lá no final da mitose, no final da meiose, ela começa a formar essa placa celular, começa pela lamela, então tem uma aglutinação dessa lamela média na parte central, e aí vai formando essa parede primária que vai isolar todo esse núcleo aí, toda essa célula, na separação dos núcleos ali, e ela vai ser formada, por isso que ela é chamada extracelular. A célula está pronta para se dividir, ela vem do lado de fora, envolve toda essa célula para que ela já fique protegida. A célula acabou de se dividir, ela já tem parede celular? Sim, ela já se organizou e ela já possui parede celular. Dá também resistência às plantas, às paredes dos vegetais, que vai manter a planta em pé, que vai definir a sua forma, a rigidez da madeira, tá? Então, a rigidez da madeira, ela é importante por causa dessa quantidade de celulose que vai sendo armazenada nessa parede secundária. Então, a planta, quando ela é jovem, ela tem a parede primária, e aí, quando ela vai ficando mais velha, ela cria, além da parede primária, uma parede secundária, que é com o acúmulo de substâncias, o acúmulo de várias moléculas de glicose, que vai formando essa celulose bem espessa, e é o que dá a rigidez às nossas madeiras. Uma forma interessante de você tocar, de você perceber a celulose é quando você pega a fibra do algodão. Aquilo ali são moléculas de celulose. Então, você consegue sentir a molécula de celulose, elas estão ali um pouco mais esparsas, né, mais espaçadas uma da outra. Você consegue sentir e tocar nessa fibra ali de celulose. O próprio papel, né? O papel, você já pegou a madeira, pegou a celulose e fez uma
mistura química junto com a parte da prensagem. Então, mas ali também você consegue ter essa sensação de como é essa molécula da celulose. Lembrando que ela é um polissacarídeo. O que isso quer dizer polissacarídeo? São muitas moléculas de açúcares. E essa molécula é a glicose. Então, a celulose são várias moléculas de glicose ligadas uma à outra que vai formar essa celulose que está presente na parede primária e parede secundária da parede. Aqui tem a imagem da estrutura. Então, a gente tem aqui essa parte central verdinha, um citoplasma. Depois você tem o espaço intracelular. E aí você tem essa parede secundária. Então, a primeira a ser formada é essa que está em azul, que é a lamela média. Depois da lamela média, você tem a formação aí da parede primária. A parede primária, ela se forma junto aí da célula, quando ela vai passar pelo processo de divisão. E a parede secundária, ela vai surgir com o tempo, quando a folha vai ficando mais velha e vai acumulando substâncias ali nesse local. E aí ela vai acumulando e vai formando essa parede secundária. Quanto mais velha a folha, mais velha a madeira, vocês já perceberam que ela é mais rígida? Se você pegar uma folha, onde está lá nos primórdios foliares, na parte do broto ali da planta, a folha está bem macia. E as primeiras folhas que nasceram já vai estar bem rígida. Por que ela está bem rígida? Porque houve o acúmulo de parede secundária e vai dando essa rigidez, essa textura mais endurecida da folha, da própria planta como um todo em si. Quanto mais velha a parte da planta, mais dura. Você pode fazer um teste comendo alface. Você pega a alface as primeiras folhas, você vai ver que a textura dela é um pouquinho mais dura. E a parte que está ali nos primórdios dela, ela está bem mais macia, por causa desse acúmulo de celulose na parede. A lamela média, ela é formada durante a divisão celular. Está localizada entre as membranas primárias de células adjacentes. Trata-se de uma camada fina constituída por um polissacarídeo chamado pectina. A pectina ela é bastante conhecida, porque ela é como se fosse uma gelatina que vai dar ali, ela fica bem aderida uma célula à outra, mas ela não gruda. Ela consegue ter uma textura que vai fazer essa separação. E aí fica ali acumulado esse polissacarídeo. Aqui tem a pectina, a gente consegue comprar pectina no supermercado. A gente compra a pectina geralmente para fazer sorvete, mousse, e aí a gente coloca lá essa pectina para dar aquela textura mais endurecidinha, mais pegajosa que tem os mousses e as tortas. Então, na célula, o que ele faz? Ele vai ajudar na adesão entre as células vizinhas, é como se fosse uma argamassa celular, só que ele não é duro, ele é gelatinoso. Aí fica grudadinho, encostado, mas com uma certa fluidez. Ele consegue ser fluido, mas sem ser aquoso, consegue dar aquela argamassa e elas vão ficar grudadinhas uma na outra, mas sem ficar rígida. Já a parede primária e a secundária, elas já se tornam rígidas. A lamela não, ela já é mais como se fosse mais gelatinosa. Aqui é a parede primária. Então, você tem aqui a parede primária. Ela é constituída de microfíbrilas, né, de celulose. Você vai ter várias moléculas de hemicelulose, de proteínas que vai estar ali envolvido, né? Vai fazer a adesão entre uma molécula e outra. Essa parede ela é elástica, que permite o crescimento celular. Então, uma árvore que vai crescendo, o que ela faz? Algumas células elas vão se esticando, principalmente se a gente estiver falando das células que serão os vasos condutores. Então, ao longo do tempo, elas vão se esticando. E aí, essa parede primária, ela permite esse esticamento, tem essa tendência elástica para facilitar o crescimento e desenvolvimento da planta. Então, essa é a primeira camada a ser sintetizada. Ela é bem fina e flexível. Já a parede secundária, quando a célula atinge o seu tamanho adulto, não, ela chegou à fase adulta, e aí ela já
ela deixa essa parede primária lá paradinha e começa a formar essa parede secundária, que vai ser bem rígida e bem grossa. Então, às vezes ela é bem grossa mesmo. Você olha lá, a parede primária tá fininha e a parede secundária tá bem espessa, porque ela vai acumulando as glicoses ali ao longo do seu ciclo de vida, e aí ela vai dar essa constituição mais endurecida àquele organismo.